Olá, bom dia, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Desejo tudo de bom, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos e amigos, nós vamos fazer um vídeo falando sobre o sábado e o milênio. Qual a relação que há entre o sábado e o milênio? Qual a correlação que há entre o sábado, do descanso de Deus, o sábado da lei e o milênio? Bom, nós vamos trabalhar esta questão aqui, a relação que há entre o sábado e o milênio. E vamos aqui tentar tirar, ou pelo menos esclarecer essa correlação que há entre o sábado e o milênio. Eu sou o professor Nathaniel Mendes, você está no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, eu gostaria que você fizesse a sua inscrição, tá bom, querido? E dê aquele like, aquele joinha, porque isso ajuda na divulgação do nosso canal, tá bom, irmão? E você que ama a obra de Deus, você que ama a palavra de Deus, você que já vem me acompanhando, e você que é novo aqui, é recém-chegado, eu gostaria que você divulgasse o nosso trabalho, este vídeo, o nosso canal, divulgue, ok? Então vamos para a leitura. Eu vou usar aqui a Septuaginta, tá bom? Gênesis 2, versículos 2 e 3. Deus terminou no sexto dia. Grave bem, sexto. Deus terminou no sexto dia estas obras, as quais ele fez. E no sétimo dia, ele descansou das obras que ele fez. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque neste dia ele cessou de todas as suas obras, que usou a ocasião para fazer. Ok? Agora nós vamos fazer a mesma leitura em Gênesis, capítulo... A mesma leitura, só que nós vamos fazer aqui na tradução de Almeida, que está baseada no texto hebraico. O que é que diz? Gênesis capítulo 2, versículos 2 e 3. Havendo Deus acabado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Qual a diferença aqui na leitura? Bom, nós temos uma diferença. Talvez você não tenha notado, mas nós temos. O texto grego diz assim, ó, Deus terminou no sétimo dia, no sexto dia, a sua obra. Tá bom? Grave bem. A leitura da Septuaginta diz, Deus terminou no sexto dia a sua obra. O texto hebraico diz, havendo Deus acabado no sétimo dia a sua obra. Então, qual a diferença aí? Ou por que não dizer qual a ideia? Vamos partir da Septuaginta. A ideia da Septuaginta é o seguinte, que Deus, ele criou toda a sua obra, todas as coisas, em 6 dias. E no sétimo, ele descansou. Deus, esta é a ideia da leitura da Bíblia na Septuaginta. Deus criou todas as coisas em 6 dias. E no sétimo, ele descansou. Eu quero só aqui ajudar com essa interpretação na própria Bíblia Sagrada. Vamos aqui para Êxodo, capítulo 20. Olha o que se diz aqui, ó. Êxodo, capítulo 20, a partir do versículo 6. Veja que eu estou lendo aqui na Septuaginta. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Trabalhai durante 6 dias, e nele executai todas as vossas obras. Mas no sétimo dia é o sábado ao Senhor teu Deus. Nele não farás obra alguma, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem qualquer um do teu rebanho, nem o estrangeiro que peregrina contigo. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e descansou no sétimo dia. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Então veja que na Septuaginta, Êxodo 20, versículo 9,
nós temos o que nós lemos aqui no versículo 9, que é um paralelo perfeito do que nós lemos em Gênesis, capítulo 2, 2 e 3. Então aqui a ideia é, Deus em 6 dias fez todas as coisas, fez toda a sua obra, e no 7º dia ele descansou. Agora nós vamos aqui dar uma explicação a partir do texto hebraico, Gênesis 2 e versículo 2. Diz o seguinte: havendo Deus acabado no 7º dia a sua obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a obra que tinha feito. Qual é a ideia aqui? Em dizer que Deus descansou, ou melhor, que Deus acabou, concluiu a sua obra no 7º dia. Bom, a ideia aqui, querido, é o seguinte, que até mesmo o dia do sábado entra como criação de Deus. Esta é a ideia do texto hebraico. A ideia do texto hebraico é dizer que todas as coisas foram criadas por Deus, incluindo o 7º dia. E o 7º dia, ou Shabá, ele foi criado com um propósito. Qual? Para o descanso de Deus. O 7º dia foi criado com um propósito, para que nele, no 7º dia, Deus descansasse de toda a sua labuta, de toda a sua obra. Ok? Este é o sentido literal do texto de Gênesis 2 e versículos 2 e 3. Agora nós vamos para uma interpretação, podemos dizer, mística, alegórica ou figurada. Nós chama-nos a atenção uma declaração de Paulo no Novo Testamento. Olha o que Paulo diz aqui, ó. Colossenses, olha o que Paulo diz aqui. Colossenses capítulo 2 e versículos 16 e 17. Ouçamos: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. No plural, sábados, o que inclui o sábado do 7º dia. Versículo 17, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Paulo diz claramente que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ora, Paulo aqui, entre as sombras das coisas futuras, Paulo aqui faz uma clara alusão ao sábado. O sábado, ele está entre as sombras da lei. Vamos aqui para Hebreus, capítulo 10. Olha o que Paulo diz aqui. Hebreus, capítulo 10, versículo 1 em diante. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, só me interessa isso bem aqui, porque eu vou ler todo. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Bom, aqui fica claro que entre as sombras, os próprios sacrifícios, aqui elencados por Paulo, eles também são catalogados ou são incluídos nas sombras dos bens futuros. Repetir mais uma vez, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros. Mas nosso vídeo aqui ele vai falar sobre a relação entre o sábado e o milênio. E aqui eu vou lhe explicar qual a correlação ou relação ou a ligação que há entre o sábado e o milênio. Ok, queridos? Então vamos lá. Eu quero apenas que você fixe na mente isso. O sábado, ele faz parte das sombras da lei. Bom, aqui é onde a gente já começa a confrontar os adventistas do 7º dia. Os adventistas do 7º dia, eles dizem que as sombras da lei, como os sacrifícios, as luas novas, as festas, e assim por diante,
foram abolidos na morte de Cristo. Por quê? Porque exatamente eram sombras. Mas eles dizem que o sábado do sétimo dia não está entre as sombras da lei. Por isso não foram abolidos. E aqui é onde a gente já começa a confrontar esta doutrina, este ensinamento herético da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ao contrário do que Ellen Goldwhite e os Adventistas do Sétimo Dia dizem, que o sábado do sétimo dia não faz parte da sombra, a Bíblia o coloca entre as sombras da lei, entre as sombras dos bens vindouros. Tá bom, queridos? E aqui é onde nós vamos trabalhar a natureza do sábado como uma sombra. O sábado é uma sombra. Sendo ele uma sombra, ora, onde existe sombra, existe uma realidade. A sombra, ela não existe por si mesma. A sombra, ela é a reprodução de uma realidade. A sombra, na verdade, eu vou dizer que ela é um reflexo de uma determinada realidade. Não existe sombra sem uma realidade. E quando o autor sagrado, o apóstolo Paulo, diz que o sábado é uma sombra dos bens futuros, e lá em Hebreus 10:1, diz também que a lei tinha a sombra dos bens vindouros e não a imagem exata. Logo, nós temos que entender que o sábado, ele não era a imagem exata. Ele era apenas uma sombra. O sábado, na teologia cristã, na teologia paulina, diga-se de passagem e de preferência, o sábado ele é encarado como uma sombra dos bens vindouros. Ele é encarado como uma sombra de alguma realidade futura. E aqui é onde nós vamos trabalhar essa questão e faço essa pergunta. Se o sábado é uma sombra, ele é uma sombra de quê? Se o sábado foi estabelecido, foi dado como uma sombra, se o sábado tem um sentido também profético e não apenas literal, mas o sábado ele tem um sentido profético, por isso ele é ou ele está colocado entre as sombras da lei. Então o sábado do sétimo dia, o sábado em que Deus descansou, o sábado em que os judeus ainda hoje descansam, este sábado, ele aponta para o quê? Ok, meus irmãos? Este sábado eu poderia dizer para você que o sábado, ele é uma sombra de Cristo. Eu poderia falar e posso falar que o sábado, ele aponta para o verdadeiro descanso dos filhos de Deus. No sábado, vamos lá, vamos fazer um paralelo. No sábado da lei, nenhuma obra se poderia fazer no dia do sábado. Nem eu, nem meu filho, ninguém que morasse comigo, inclusive o estrangeiro. Eu, na qualidade de um judeu, de um hebreu de nascença, se morasse um gentil comigo, qualquer um gentil que estivesse na terra de Israel, ele também teria que descansar, ele teria que guardar o sábado. Porque a lei diz, nem mesmo o estrangeiro que está dentro das tuas portas pode fazer qualquer obra. Ok, queridos? Então, no sábado, nem mesmo os animais poderiam fazer qualquer obra. Nenhuma obra humana poderia ser executada no sábado. Mas tudo isso tem um lado profético. Tudo isso funciona como uma sombra. Isso aponta, aqui eu digo para vocês, para o descanso milenar. Como professor, exatamente. Tudo isso aponta para o descanso milenar. Professor, mas o senhor acabou de dizer que o sábado, ele aponta para Cristo, sim. E não volta atrás. O sábado, ele não tem apenas uma aplicação. E eu vou lhes mostrar aqui. O sábado, na teologia cristã, ele aponta para o verdadeiro descanso. Assim como os sacrifícios da lei eram sombras do grande sacrifício que Cristo realizou ali na obra, ou melhor, ali na cruz do Calvário, é por isso que o apóstolo, aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 1,
Ele diz que a lei tinha as sombras dos bens vindouros ou futuros, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Então, os sacrifícios como sombras, eles apontavam para onde? Para o sacrifício, para a obra de Cristo. Da mesma forma, o sábado, como uma sombra da lei, ele apontava para o grande sábado do cristianismo, para aquele que convidou todos os judeus, para aquele que fez um convite a todas as nações e disse: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Cristo ali, ele estava oferecendo descanso para os judeus. Ele estava fazendo um convite para a nação. Cristo, nestas palavras, ele estava fazendo um convite para todos. Para você que está me ouvindo, se você ainda não é crente, Cristo é o verdadeiro sábado, é o verdadeiro descanso. É por isso que ele disse, Cristo ali, ele estava ali se apresentando como o sábado humano, como o verdadeiro descanso de Deus. Estava dizendo: vinde a mim, vocês que estão cansados, vocês que estão sobrecarregados, vinde a mim todos. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Este é o verdadeiro sábado de Deus, o verdadeiro sábado, que o homem deve entrar nele. Este é o verdadeiro sábado, que pela fé se entra nele. O descanso de Deus é Jesus Cristo. Então, o sábado do sétimo dia, onde os homens deveriam descansar, aponta em primeiro lugar para o verdadeiro sábado, que é Jesus Cristo. Ok? Feita esta observação, eu quero agora me dirigir a uma outra faceta, vamos dizer, a uma outra aplicação para onde o sábado aponta. O sábado, eu vou lhe mostrar que ele aponta para o milênio. Mas antes, meu irmão, de eu apontar para você que o sábado aponta para o milênio, eu quero lhe mostrar aqui nas páginas do Antigo Testamento que os próprios judeus, eles concebiam a ideia do sábado como uma sombra. O próprio Antigo Testamento nos revela que o sábado que foi criado por Deus, onde é dito que Deus descansou, ali também ele serviu como uma sombra. O sábado, então, professor, apontava para onde? Nas páginas do Antigo Testamento. O sábado ali, do sétimo dia, o sábado em que Deus descansou de toda a sua obra, aquele descanso de Deus, e que se tornou também o descanso dos homens, apontava para a terra da promessa, em que os israelitas, depois de muitas guerras, eles tomaram posse da terra da promessa, da terra prometida. Eles tiveram descanso. Vamos ler aqui em Josué, capítulo 21, queridos. Josué, capítulo 21. E versículos 43 e 45. Desta sorte, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, ou seja, Abraão, Isaque e Jacó, e a possuíram, e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso, o Senhor lhes deu repouso, assim como o sábado dava repouso para os homens, porque no dia do sábado os homens repousavam. O que se diz aqui? O Senhor lhes deu repouso em redor, conforme tudo o que jurara a seus pais, e nenhum de todos os seus inimigos ficou em pé diante deles. Todos os seus inimigos o Senhor entregou nas suas mãos. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Então você vê que Josué, ele foi o homem levantado por Deus para introduzir os israelitas no repouso de Deus, ou seja, na terra da promessa.
Então, o repouso que se tinha no sábado, ele era um tipo, ele era, vamos dizer, um tipo profético do repouso dos israelitas na Terra Santa. Ok? Quando os israelitas entraram na Terra Santa, sob o comando de Josué, eles estavam entrando no repouso de Deus. Esse também era um dos sentidos proféticos do sábado, do sétimo dia. Ok, queridos? Vamos aqui ler em Hebreus 4, só para confirmar o que eu estou dizendo para vocês. Hebreus capítulo 4. Vamos ler aqui do versículo 3 em diante. Porque nós os que temos crido, ele está falando para cristãos, entramos no repouso. Aqui Paulo está falando que nós que temos crido, ou seja, pela fé, nós entramos no repouso. Então veja, esse tipo de repouso aqui se entra nele pela fé. É diferente do repouso da lei que se entrava pela obediência à Torá. Esse repouso aqui que Paulo está falando, se entra nele pela fé, porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Tal como disse, portanto jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Bom, aqui Paulo ele faz uma alusão aos israelitas que pereceram ali no deserto. Por que eles não entraram no repouso, ou seja, na terra prometida? Por causa da sua falta de fé, por causa da sua desobediência, porque eles foram incrédulos, eles foram rebeldes. E a incredulidade deles nas promessas de Deus, na promessa divina, fez com que eles todos os rebeldes perecessem no deserto. E nenhum dos rebeldes entrou no repouso de Deus. E Paulo faz uma correlação e diz, mas nós que temos crido, entramos no repouso. Mas qual é o repouso que Paulo está falando aqui? É um repouso espiritual. É um sábado espiritual. É isso que Paulo está falando. Porque em certo lugar disse assim acerca do sétimo dia, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. Paulo aqui ele se reporta a Gênesis capítulo 2. Veja aqui que Paulo ele faz uma correlação entre o sábado e o sétimo dia, como eu falei, e um certo repouso, um repouso espiritual. E podemos dizer que quando Paulo diz, mas nós que temos crido, entramos no repouso de Deus, Paulo tem em mente a salvação em Cristo Jesus. Como eu já falei, Cristo disse, vinde de mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E quando Paulo diz, mas nós que temos crido, entramos no repouso, ele está falando do repouso em Cristo Jesus. Nós que temos crido, diz Paulo, já estamos no repouso oferecido por Cristo. Já tomamos posse da vida eterna. Já estamos no repouso de Deus. O repouso que Paulo fala aqui é a vida eterna em Cristo Jesus. Mas prossigamos. Porque em certo lugar disse assim acerca do sétimo dia, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez neste mesmo lugar, não entrarão no meu repouso. Ora, veja a correlação que Paulo fala, que faz entre o repouso do sétimo dia e o repouso na terra de Canaã. Tá bom? E outra vez neste mesmo lugar, não entrarão no meu repouso. Quando Deus falou isso, não entrarão no meu descanso, ele estava falando ali na terra prometida. Na terra prometida. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da sua desobediência. Mais uma vez, Paulo tem em mente aqui os israelitas rebeldes que caíram ali no deserto. Determina, outra vez, certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como antes fora dito, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, depois disso, não falaria de outro dia. Parece até uma contradição ao que eu falei, mas não é, irmãos. O repouso ali do sétimo dia, ele apontava também para o repouso que Josué deu aos israelitas. A terra prometida ali
era um repouso de Deus para a nação. Só que o apóstolo Paulo aqui ele está espiritualizando. Ele está trazendo um novo sentido aqui para a palavra repouso. O apóstolo Paulo aqui, ele está fazendo uma correlação, até aqui onde nós estamos lendo, ele está fazendo uma relação entre o repouso do sétimo dia e o repouso da vida eterna em Cristo Jesus. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Mas não só isso, irmãos. Quando ele diz, portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, Paulo, além de ele já ter declarado que nós, pela fé, entramos no repouso de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus, porém Paulo ele joga para o futuro e diz, portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Aqui Paulo, você pode ter certeza que ele tem em mente alguma coisa futura. Ok? Quando Paulo diz, porque resta ainda um repouso para o povo de Deus, ele está falando do verdadeiro repouso. O verdadeiro repouso não foi a terra de Canaã, onde os israelitas, onde os judeus tomaram posse. O verdadeiro repouso de Deus não aconteceu nos dias de Davi, quando Davi subjugou povos e deu descanso. O verdadeiro repouso também não aconteceu nos dias de Salomão, quando Salomão subjugou nações e povos. O verdadeiro repouso, irmãos, começa, de acordo com a teologia de Paulo, em Cristo Jesus. E aí vem caminhando. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, e aqui nós devemos entender Deus e também Cristo, ele próprio repousou de todas as suas obras, como Deus das suas. Porque aquele que entrou no seu repouso, aqui nós podemos entender Cristo, e não só Cristo, mas os cristãos que estão em Cristo, eles já entraram no repouso de Deus. Provo. É só a gente voltar e ler em 4:3. Portanto, porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Ok? Paulo está dizendo que nós, os que temos crido, entramos no repouso. Então vamos voltar aqui para o versículo 11. 10. Porque aquele que entrou no seu repouso, aqui nós podemos entender por aquele, Cristo, e podemos entender também os cristãos. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso. Ora, mas como entender que Paulo aqui no versículo 3, é o que é que ele diz? Porque nós, os que temos crido, entramos no seu repouso. Como é que Paulo diz que nós entramos no repouso? E aqui no versículo 11 ele vai dizer, como se estivesse contradizendo, procuremos, pois, entrar naquele repouso. Naquele repouso. Que repouso, Paulo? O verdadeiro repouso. Nós já desfrutamos de um repouso em Cristo Jesus. Nós já desfrutamos da vida eterna, que é o repouso. Mas há ainda um repouso para o povo de Deus, repouso este que nós ainda não entramos, mesmo estando em Cristo Jesus, mesmo tendo a vida eterna, todavia há ainda um repouso que nós cristãos não entramos. É isso que Paulo diz, ok? Isso ele diz bem aqui, ó, no versículo 9, ó. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Versículo 10. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus as suas. Versículo 11. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Está bem aqui, meus queridos. Existe ainda um repouso para o povo de Deus. E que repouso é este, professor? Que repouso é este que o apóstolo Paulo está falando? Aqui agora eu vou chamar a sua atenção, dobre a sua atenção. O repouso que Paulo tem em mente aqui
é o milênio. Assim como os israelitas repousaram na terra de Canaã, Josué os introduziu na terra prometida. Assim como Josué os introduziu, e Josué foi um tipo de Cristo, um tipo humano, assim também Cristo, o novo Josué, o verdadeiro Josué, o verdadeiro Salvador, ele introduzirá a nós que temos crido no repouso de Deus. Quando Cristo vier, ele introduzirá a igreja no repouso de Deus. Repito, quando Cristo vier dos céus, quando ele deixar os céus, na restauração de todas as coisas, conforme nós lemos em Atos 3:21, ele introduzirá a igreja no repouso. E este repouso aqui aponta para os 1000 anos aqui na terra, onde Cristo, juntamente com a igreja, reinará sobre as nações. Você pode ler em Apocalipse 2, 26 e 27, você vai para Apocalipse capítulo 12, versículo 5, aí você vai para Apocalipse capítulo 15, versículo 4, que diz que todas as nações virão e adorarão a Deus. Veja também Apocalipse 5:10, que diz que nós reinaremos sobre a terra. E agora nós vamos ler aqui Apocalipse capítulo 20. Vamos falar aqui agora do sábado de Deus, o verdadeiro sábado, do qual, ou no qual, o sábado do sétimo dia apontava. O sábado do sétimo dia apontava para o sábado milenar. Apocalipse capítulo 20 e versículo... Vamos ler aqui do versículo 1. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande corrente na mão. E ele prendeu o grande dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Por que amarrar Satanás por 1000 anos? O próprio autor vai responder: para que ele não mais engane as nações. Para quê? Para que todas as nações, juntamente com o povo de Deus, tenham repouso durante 1000 anos. Vamos prosseguir. Lançou no abismo. Este abismo aqui é o mesmo Tártaro onde os demônios estão presos. É só você ler em 2 Pedro 2,4 e Judas 6. Tá bom? Onde os anjos caídos foram presos, estão acorrentados. Lançou no abismo e ali o encerrou, pondo um selo sobre ele, para que não mais engane as nações. Essa foi a razão de Satanás ter sido preso no abismo. Para quê? Para que ele não engane as nações. Se é para ele não enganar as nações, logo haverá nações aqui na terra durante 1000 anos. Com isso, a gente já refuta que a igreja adventista do sétimo dia, que diz que quando Cristo vier, exterminará todas as nações. Isso não é verdade. Se todas as nações fossem exterminadas, não haveria razão para a prisão de Satanás no abismo. Mas o autor deixa bem claro que Satanás será preso no abismo por 1000 anos para quê? Para não enganar as nações. Lançou no abismo e ali encerrou, pondo um selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se completem. Ou seja, aqui o autor é muito claro, ele está dizendo que o diabo foi preso para não enganar mais as nações. Até quando? Até que os 1000 anos se completem. Os 1000 anos aqui, irmãos, é o sábado de Deus. O sábado de Deus aqui, o verdadeiro repouso, é chamado de milênio. 1000 anos. Durante 1000 anos, o povo de Deus descansará de todas as suas obras. Não só o povo de Deus, mas até mesmo as nações que não são salvas, que serão admitidas no milênio, no repouso de Deus, elas descansarão. Assim como no Antigo Testamento, o repouso de Deus não era apenas para os judeus, mas para também os peregrinos, para os, vamos dizer, estrangeiros que estavam no meio deles. Assim também o milênio será um repouso não apenas para os salvos, não apenas para a igreja, mas para as nações. Depois disso, importa que ele seja solto por um pouco de tempo. Vamos continuar. Vi tronos, e neles assentaram-se aqueles que têm o poder
de julgar. Aqui entendemos que se refere à igreja. Durante o milênio, a igreja se assentará em tronos e julgará as nações sob a autoridade de Cristo. É só você ler em Apocalipse 2, 26 e 27, que diz: e ao que vencer, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e as quebrará como se quebra vaso de oleiro. Apocalipse 5,10 diz que nós reinaremos sobre a terra. Então, esses aqui, ó, e vi tronos, e neles assentaram-se aqueles que têm o poder de julgar. Aqui está falando da igreja. Vi as almas, ao segundo grupo, vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, os quais não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem nas suas mãos, e reinaram, ou melhor, eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui está falando da ressurreição dos mártires. Na parousia de Cristo, toda a igreja, o que inclui os mártires que foram decapitados por amor à palavra, que não adoraram a besta nem a sua imagem, eles que foram trucidados, que morreram, quando Cristo vier, eles ressuscitarão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Aqui nós temos o sábado de Deus. O sábado do sétimo dia era uma sombra deste sábado aqui, do milênio. Ok, meus irmãos? Mas os outros mortos não reviveram, aqui os ímpios, até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurados santos que participam da primeira ressurreição. Sobre eles não tem o poder da segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Está aqui, irmãos, o verdadeiro sábado, este sábado aqui, que teve como sombra o sábado do sétimo dia, o sábado do Decálogo, o sábado de Gênesis 2, versículos 2 e 3. Tá bom? Neste sábado aqui, o sábado milenar, a igreja, ela, sob a autoridade de Jesus, ela governará sobre as nações. E volto a dizer, não é verdade o que os adventistas do sétimo dia ensinam, que as nações serão destruídas. Ao contrário, a Bíblia mostra que as nações elas serão regidas, governadas por Cristo e pela igreja. E durante 1000 anos não haverá guerra. Durante 1000 anos não haverá nenhum demônio sobre a terra, porque o chefe deles, Satanás, estará preso. Durante 1000 anos haverá grande paz sobre a terra, porque Cristo e a igreja reinarão sobre as nações. Essa é a ideia de Apocalipse, capítulo 20, versículos 1 até onde nós vamos ler. Versículo 7. Completando-se os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá a enganar as nações. Não se trata aqui de nações que ressuscitaram. Em outras palavras, aqui não são as nações dos ímpios de todos os tempos que ressuscitaram, como de forma enganosa ensinam os adventistas do sétimo dia. Eles dizem que essas nações que foram enganadas por Satanás são exatamente os ímpios de todos os tempos que acabaram de ressuscitar. Isso não é verdade. Essas nações aqui, queridos, são as nações que foram governadas por Cristo e pela igreja por 1000 anos. É por isso que Satanás foi preso para quê? Para que não enganasse as nações. Se foi preso para não enganar as nações, é porque existia nações aqui na terra, ok? E aqui é a maior prova de que durante 1000 anos houve nações aqui sobre a terra. É isso aqui, ó. Completando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, para as ajuntar em batalha, cujo número é como a areia do mar. Mais uma vez aqui eu chamo a sua atenção. A leitura jamais diz que as nações foram exterminadas na vinda de Cristo. Como também jamais se diz
que essas nações aqui são exatamente as nações que foram exterminadas e que acabaram de ressuscitar, conforme equivocadamente diz a Igreja Adventista e a Ellen White, ou melhor, diz a Ellen White, e a Igreja Adventista segue o ensino de Ellen White, dizendo que aqui são nações de ímpios de todas as eras que acabaram de ressuscitar. O texto não diz isso. Isso é um malabarismo, para não dizer um ensino desonesto, ok? Completando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Quando você diz que estão nos 4 cantos da terra, a ideia aqui é que elas já estavam na terra. Já estavam, que estão nos 4 cantos da terra. Gog e Magog para as ajuntar em batalha, cujo número é como a areia do mar. Elas subiram as nações sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos. O arraial dos santos aqui é a igreja, querido. Os santos aqui é a igreja. E cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. A cidade amada aqui é Jerusalém, mas não é a Jerusalém celestial, é a Jerusalém terrena. Ela será a capital do governo de Cristo durante 1000 anos. Só depois de 1000 anos é que a nova Jerusalém, a cidade celestial, descerá aqui para a terra, para ser a capital do reino eterno de Deus para toda a eternidade, aqui na terra. Elas subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e as devorou. O diabo que as enganou as nações, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Então, queridos, acabamos de ler aqui sobre o repouso, ou sábado milenar de Deus aqui na Terra. Então, vamos concluir este vídeo deixando bem claro para você o seguinte, que o que se lê aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 2, havendo Deus acabado no 7º dia a sua obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que criara e fizera. Então, o sábado do 7º dia aponta para o descanso de Deus aqui na terra, ou seja, o descanso da igreja e das nações por 1000 anos. É para isso que o sábado do 7º dia aponta para o reino de 1000 anos. Essa interpretação que eu estou lhes trazendo aqui, ela não é uma interpretação minha. Essa interpretação, além de ela ser neotestamentária, ela foi uma interpretação desenvolvida, vamos dizer, por Hipólito de Roma, por Pápias de Hierápolis, quem mais? Tertuliano, Irineu de Leão. Na carta de Barnabé nós temos também esta mesma interpretação. A maioria dos pais latinos ou ocidentais, antenicenos, eles defendiam essa ideia. O próprio teólogo Santo Agostinho, em algum tempo da sua vida, ele defendeu essa ideia. Na Cidade de Deus, Santo Agostinho, ele não defende mais essa ideia, mas ele a defendeu. Ele mesmo disse que por algum tempo defendeu. Então, era crença comum. Essa ideia era defendida pelos pais da igreja, de que o sábado do 7º dia ele era uma sombra profética dos 1000 anos aqui na Terra. Ok, meus irmãos? Por exemplo, no 2º livro de Enoque, nós temos também essa interpretação. Nós temos essa interpretação. Na carta de Barnabé, nós também temos essa interpretação. Que o 7º dia ele aponta para o descanso de Deus aqui na terra, onde Cristo e a igreja e as nações repousarão, descansarão de todas as suas obras. Ok? Se você gostou deste vídeo, eu gostaria sinceramente que você se inscrevesse, tá bom? E compartilhasse esse trabalho, ok, meu querido? Abração para ti, que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todos sempre. Amém.